Naquela manhã, o vento trazia um frio leve, do tipo que passa entre as árvores sem balançá-las. Caminhei pelo mesmo caminho de sempre, passando pela padaria da esquina, descendo a rua com cercas vivas bem cuidadas até a casinha branca da Tessa, com o balanço da varanda que nunca ficava reto. A rotina parecia segura até deixar de ser. O carro do Miles estava na entrada. Seu BMW cinza escuro, ainda com marcas da chuva da semana passada, parado como se fosse de casa. Mas ele deveria estar em Washington, trabalhando naquele projeto de zoneamento do qual não parava de se gabar. Diminui o passo, sem saber se voltava ou batia na porta. Parei na beira da calçada. As cortinas estavam fechadas, mas a janela da frente tinha uma fresta embaixo, do tipo que só se percebe depois de abrir e fechar a mesma janela por 30 anos. Vozes escapavam, abafadas, mas audíveis se ficasse quieta. Assim que ela assinar, transferimos tudo. O resto é só detalhe, disse uma mulher. Elise. Eu reconheceria aquela voz mesmo com ruído. Ela não vai desconfiar. Está cansada, distraída. Pronta para ser conduzida. Meu peito apertou. Papéis. Transferências. Conduzida. Outra voz, mais baixa, talvez a do Miles. Não consegui entender. Meu coração batia alto demais. Dei um passo para trás, me escondi atrás da cerca viva. Não vi o carro da Tess. Só o do Miles. Só as palavras da Elise, lisas como óleo no ar da manhã. Afastei-me devagar, cuidando para não fazer barulho no cascalho, e cruzei a rua com pernas que pareciam não ser minhas. Só parei quando cheguei à minha varanda, onde o ar não parecia mais seguro. Lá dentro, fiz chá que não bebi e fiquei sentada num silêncio que pesava mais que qualquer som. Eu tinha construído essa vida, tijolo por tijolo, e não sabia quem estava tentando tirá-la. A casa rangia enquanto eu andava, como se quisesse me contar algo. Passei de cômodo em cômodo, tocando as coisas que eu achava que seriam para sempre, a mesinha com a marca de quando Miles deixou cair seu troféu de ciência no 6º ano, a gaveta amassada do armário onde Tess subia para pegar biscoitos escondida. Parei no corredor com as fotos na parede, nosso casamento simples e ensolarado, os filhos em Myrtle Beach, areia até nas sobrancelhas e sem pressa para nada, e, por último, o Miles na formatura da faculdade, braços abertos como se o mundo já fosse dele. Meus dedos ficaram perto do vidro, sem tocar. Tudo naquela casa tinha sido pago com noites mal dormidas, madrugadas de trabalho e sacrifícios que ninguém anuncia. Eu só fazia por eles. Lembrei de quando fiquei sem comprar um casaco novo de inverno para poder mandar o Miles para aquele acampamento de arquitetura em Chicago, ou quando deixei de almoçar com clientes para pagar as aulas de balé da Tess. Na época não parecia sacrifício, parecia maternidade. Mas ultimamente algo estava errado. 3 semanas atrás, Miles me perguntou se eu guardava a escritura da casa no cofre ou com o advogado. Falou como se fosse perguntar uma receita. 1 mês antes disso, comentou sobre atualizar minha assinatura digital nos papéis da herança, só para agilizar caso fosse preciso. Achei fofo ele pensar nisso. Depois teve o dia em que não achei a pasta com meus extratos bancários. Pensei que tivesse perdido. Agora já não tinha tanta certeza. Fui ao meu escritório e abri a gaveta da mesa. A chave do cofre à prova de fogo estava onde sempre deixo, no fundo, embaixo de formulários antigos. A escritura ainda estava lá. Mas em vez de me tranquilizar, aquilo me deu a sensação de estar numa corrida sem saber. Sentei e abri o laptop. Se eles estavam planejando algo, eu precisava saber até onde já tinham ido. No dia seguinte, Miles apareceu tarde, com um chá de baunilha do café perto do fórum, o que ele sabe que eu gosto, mas só lembra quando quer agradar. Pensei em passar por aqui, disse, todo simpático. Você parecia cansada ontem no telefone. Eu não tinha falado com ele no telefone. Sentou na poltrona como se fosse costume. Eu fiquei na beira do sofá, sem saber se ainda era mãe ou já era alvo. Falou demais sobre trânsito, licenças da prefeitura, preço da madeira. As mãos não paravam, arrumava a gola, batucava no copo, tirava farelos imaginários da calça. Não olhava nos meus olhos por mais de um segundo. Você está bem, mãe? Disse em certo momento. Está se cuidando. Isso é bom. Sorri, porque já tenho prática.
Conversamos mais uns 20 minutos até ele olhar o celular e levantar. Preciso ir. Só queria ver como você está. Claro, respondi, acompanhando-o até a porta. Depois que ele saiu, fiquei um tempo no corredor, encarando a porta fechada como se ela tivesse me traído. Fui ao escritório e abri a segunda gaveta, onde guardava documentos de propriedade, seguros e papéis importantes que não precisavam ficar no cofre. A pasta sumiu. Olhei no fundo do arquivo, depois no armário, nada. Sentei e abri o aplicativo do banco. Não tinha conferido direito os extratos do mês. Quase nunca precisava. Mas lá estavam, 3 transferências pequenas, todas abaixo de $500, para uma conta que eu não conhecia. As descrições eram vagas: consultoria, logística, revisão patrimonial. Eu ainda não sabia o que estavam tramando, mas já estavam agindo em silêncio, legalmente, e de forma descuidada. Olhei para a tela e peguei minha agenda. Amanhã eu ligaria para alguém que não sorrisse enquanto mentia. Naquela tarde, levei muffins de limão para a casa da Tessa. Ela abriu a porta com um sorriso cansado, uma mancha de tinta na manga e a Ruti gritando lá do fundo que estava quase terminando de colorir o arco-íris. Tessa me chamou para entrar. Ignora a bagunça, estamos no meio da reorganização do cantinho de arte. Ruti acha que vai abrir uma galeria. A casa cheirava a canetinha e purê de maçã, um cheiro familiar, longe de tudo que estava pesando no meu mundo. Segui Tessa até a cozinha, os muffins já esquecidos nas minhas mãos. Ela tem desenhado sem parar desde que o Miles e a Elise vieram no fim de semana passado, disse Tessa, pegando leite de aveia na geladeira. Eles trouxeram um livro de história sobre construir a casa dos sonhos. Deixou ela empolgada. Virei e vi um papel colorido preso com um ímã de glitter, um desenho de giz de cera de uma casa grande, figuras de palitinho na frente, Ruti com vestido rosa, Miles ao lado segurando algo que parecia uma planta arquitetônica, e Elise embaixo de uma placa escrita Nossa Casa Nova Grande. Cheguei mais perto. Meu nome não estava lá. Nem o de Tessa. Você gostou? Ruti perguntou atrás de mim, com tanta alegria na voz que quase me partiu ao meio. O tio Miles disse que vamos morar numa casa com escadas dos 2 lados. Assenti, sem conseguir falar. Tessa não percebeu, estava no tanque lavando um copinho. Ela é tão influenciável. Queria que eles não enchessem tanto a cabeça dela. Você sabe como ela é impressionável. Sim, eu sabia. Sorri por Ruti. Fiquei para o chá, ouvindo uma menina de 5 anos descrever o futuro numa casa que não existia ainda. Depois voltei para casa com o estômago pesado, como se tivesse engolido pedra. À noite, abri o laptop e procurei alguém que soubesse descobrir coisas em silêncio. Eu não queria confronto, queria respostas. Encontrei um nome, enviei uma mensagem e acrescentei: descrição é importante. É assunto de família. Menos de 1 hora depois, recebi resposta. Primeira reunião marcada. Fechei o computador e recostei na cadeira, ainda ouvindo a voz da Ruti ecoando no peito. Eu tinha construído uma vida onde crianças podiam sonhar em segurança. Não ia deixar destruírem isso enquanto eu ficasse parada. Ele me encontrou na beira do parque, perto da antiga estação de trem, logo depois do anoitecer. Nada dramático, só silêncio. Intencional. Ele parecia mais um bibliotecário do que alguém capaz de rastrear erros financeiros e acessar registros de propriedade confidenciais. Mas foi exatamente por isso que o escolhi, sem ego, sem drama, só resultados. Ele me entregou um pendrive. É de 3 noites atrás, disse. Ligação entre a Elise e alguém que ainda não identifiquei. Pode ser um contato jurídico. Talvez família, mas o tom é estratégico. Não explicou mais nada. Nem precisava. Agradeci, coloquei o pendrive no bolso do casaco e voltei para casa com as mãos fechadas de tensão. Lá, não acendi nenhuma luz. Fiquei no escritório, apenas a tela do laptop iluminando o escuro. Conectei o pendrive e apertei play. A voz da Elise veio calma, calculista, quase orgulhosa. Ela está naquela idade em que as coisas começam a escapar. Não vai ser difícil montar o caso. É só manter o tom simpático, preocupado, nada agressivo. Pausa.
A pessoa do outro lado perguntou algo que não entendi. Não, ainda sem diagnóstico, ela respondeu. Mas ela está instável. Se perde, esquece coisas. É suficiente para o pedido inicial. Depois disso, partimos para os bens. Minha boca secou. E, como se estivesse falando sobre um fim de semana qualquer, ela continuou: já baixamos os documentos, assinaturas digitais prontas. Ela nem vai perceber que entramos com o pedido até a notificação chegar. Pausei a gravação. Fiquei imóvel por muito tempo, ouvindo apenas o som baixo da ventilação. Então abri o portal de administração patrimonial. 2 acessos de um IP desconhecido, ambos na semana passada, um com download, outro com assinatura registrada, meu nome assinado eletronicamente. Mas eu nunca tinha aberto aquele documento. Era o testamento revisado, uma versão que eu não tinha aprovado, redirecionando vários bens que iriam para a tese Ruti, agora para Miles e Elise. Fechei o laptop com cuidado. Não chorei. Não explodi. Já tinha feito isso em outros momentos da vida e nada disso impediu o que precisava ser impedido. Em vez disso, fui até o cofre, peguei a cópia física original e coloquei sobre a mesa. Deixaria que pensassem que estavam vencendo, que acreditassem que eu estava enfraquecendo, me perdendo, porque agora eu sabia o que estavam construindo. E era a minha vez de colocar a próxima pedra. A carta chegou numa quinta-feira, encaixada entre um panfleto de supermercado e um pedido de doação. Sem batida na porta, sem entrega especial, só mais uma correspondência no meio da pilha do dia a dia. Mas aquilo não era dia a dia. O envelope tinha o selo do Tribunal de Sucessões do Condado. Meu nome em letras maiúsculas, formal, impossível de confundir. Abri o envelope com dedos firmes e li cada linha 2 vezes. Miles Whitmore e Elise Whitmore tinham entrado com um pedido para assumir a curatela legal das minhas decisões financeiras e médicas. O texto era cuidadoso, escrito com tom de preocupação, sinais recentes de declínio cognitivo, comportamento financeiro irregular, instabilidade emocional. Pintavam um retrato que não era meu, mas eles contavam que outros acreditariam. Haviam anexado solicitações médicas que nunca autorizei, alegações de contas atrasadas que nunca vi e um pedido de autoridade temporária imediata até a audiência. Minhas mãos não tremeram. Minha voz não falhou. Mas, por dentro, algo duro e definitivo se encaixou. Fechei a carta, fui até a cozinha e peguei minha velha agenda telefônica, aquela com números rabiscados nas margens, nomes de um tempo em que a confiança não era tão frágil. Quase no fim, encontrei Louderman Elliott, advogado. Trabalhamos juntos anos atrás, quando eu ainda elaborava planos de zoneamento comercial e discutia com empreiteiros. Ele nunca deixava passar um detalhe. Liguei. A mesma voz atendeu, mais envelhecida, mais firme. Elliott, aqui é a Carmen Ochiad. Preciso de você. Sem cumprimentos, sem conversa fiada. 2 horas depois, estávamos no escritório dele, cercados por carpete grosso e cheiro de couro gasto. Entreguei o envelope e esperei ele ler em silêncio. Quando levantou os olhos, eu disse: eles acham que sou fraca. Porque eu amo eles. Porque não vi isso chegando. Ele arqueou a sobrancelha. E agora? Agora eles vão ver como o amor fica quando para de ser gentil. Ele se recostou, estalou os dedos e sorriu. Então vamos dar a eles aço. À noite, voltei para casa e abri a pasta marcada em contingência, que montei em silêncio depois que meu marido morreu, só por precaução. Escolhi o local, um café pequeno, neutro, cheiro de canela e onde ninguém levantava a voz. Miles chegou primeiro, com o casaco que dei a ele 2 natais atrás, o que ele só usa quando quer parecer confiável. Elise veio depois. Impecável como sempre, já sorrindo antes mesmo de me ver. Sentaram-se à minha frente como se fosse um café em família. Miles perguntou do meu jardim. Elise elogiou meus brincos. Eu mexia meu chá devagar, deixando que rodeassem o assunto que achavam que iam tratar. A gente só tem se preocupado com você, começou Miles, com voz baixa e quase carinhosa. Algumas das suas decisões recentes foram confusas. Elise assentiu rápido: não é julgamento, Carmen, a gente só quer ajudar. Queremos garantir que você esteja protegida. Protegida, deixei as palavras ficarem no ar.
Eles continuaram falando sobre planejar o futuro, dividir responsabilidades, ter paz de espírito. Até se ofereceram para me ajudar com contas, correspondências e marcar compromissos. Elise tocou minha mão. Olhei para ela e disse baixo: vocês já pensaram muito e já agiram bastante. Miles mexeu na cadeira: achamos melhor começar cedo. Assenti, bebi um gole de chá que nem queria e coloquei a xícara devagar na mesa. Sabem, eu também estive gravando. O silêncio veio na hora. Vi no olhar de Elise que ela calculava o que dizer. Miles abriu a boca, mas fechou de novo. Tenho certeza de que entendem. Quando a gente se sente vulnerável, se protege de formas inesperadas. Levantei, peguei minha bolsa e deixei o chá ali. O ar lá fora estava gelado, e pela primeira vez em semanas respirei fundo. Não precisava ganhar ali. Só precisava lembrar que eu não estava jogando damas. Em casa, abri a gaveta com os documentos originais da herança e coloquei uma pasta nova, provas. No tribunal, o clima era frio, não pela temperatura, mas pelo jeito. O som dos saltos, das folhas e das palavras cuidadosas que os advogados usavam para dizer coisas cruéis. Miles e Elise estavam na mesa do autor, parecendo cidadãos exemplares. Elise usava cinza e falava com tom doce, me descrevendo como confusa, frágil e sobrecarregada. Mas não me abalei. Quando chegou minha vez, entreguei ao juiz um arquivo com alertas de banco com horário, IP suspeito e a gravação de Elise ensinando alguém a me fazer parecer incapaz. Também incluí o laudo do meu médico dizendo que eu não tinha nenhum sinal de problema mental e o registro digital da assinatura falsa na revisão da herança. Não precisei levantar a voz. O juiz leu tudo, parando uma vez para olhar para Miles, que ficou quieto. Elise tentou responder, mas já sem doçura. Disse que foi mal entendido, só precaução. O juiz levantou a mão: já ouvimos o suficiente. A decisão foi rápida, pedido negado, sem motivo válido. A tutela foi recusada e eles receberam um aviso para não tentarem algo parecido no futuro. Eu não sorri. Só me levantei, peguei meus papéis e passei por eles sem olhar. Lá fora, o vento bateu no meu casaco e o jogou contra minhas pernas, mas eu não parei para arrumar. Meus saltos batiam no concreto como pontos finais. Em casa, abri meu diário e fiz uma linha no meio da página. Nada mais. Depois virei e escrevi a data e uma palavra: seguir. No fim da noite seguinte, Tess chegou. Seus olhos estavam vermelhos e a voz falhava antes mesmo de se sentar. Eu li os documentos, disse. Os registros do tribunal, a petição, tudo. Mãe, eu devia ter visto. Peguei sua mão por cima da mesa. Ela tremia, leve e incerta, como quem tenta entender anos que não viveu. Você não tinha como saber, falei baixinho. Esse era o ponto. Eu te protegi, mesmo quando eu precisava de proteção. Ela limpou o rosto com a manga. Eu achava que Miles só era insistente. Não sabia que ele era. Sua voz parou. Desculpa. Eu disse que não havia nada para perdoar. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo a casa se acomodar. Olhei para minha filha, não mais como a criança que criei, mas como uma mulher que agora via as sombras como elas eram. Quero ajudar, disse ela. Com qualquer coisa, com tudo. Você já está ajudando, respondi. Ela dormiu lá. Falamos pouco depois disso, mas antes de dormir, quando nos cruzamos no corredor, vi algo mudar no rosto dela. Não era só tristeza ou culpa, era algo mais forte, determinação. Quando a casa ficou quieta, voltei ao escritório e peguei uma folha em branco, uma nova lista. Agora com o nome de Tess no topo, não como alguém a proteger, mas como alguém em quem confiar. No escritório do advogado, assinei os novos documentos com firmeza. Meu patrimônio estava simples: a casa para Tess, o fundo para Ruthie, e todo o resto, contas, ações, coisas que construí em silêncio, dividido nos meus termos, sem brechas, sem controle compartilhado, só com a minha assinatura. Em casa, fui até o escritório, abri a gaveta trancada e tirei uma caixinha de lata que não tocava há anos. Dentro, coloquei um envelope lacrado, sem endereço, apenas uma carta escrita à mão. Não era vingança, era lembrar quem eu sou. Eu dei e me tiraram, mas nunca desapareci. Se você está lendo isso,
é porque procurou o lugar certo para a verdade. Fechei a caixa, coloquei de volta e tranquei a gaveta. Lá fora, o sol estava baixo, pintando o jardim de dourado. As hortênsias floresceram cedo este ano. Fui descalça até o quintal, deixando a terra me firmar. Passei décadas construindo lares para outros, sustentando seus futuros, carregando pesos que nunca viram. Agora, não havia mais audiências, assinaturas falsas ou vozes para calar, só a minha. Sentei na beira do caminho de pedras que eu mesma fiz e, pela primeira vez em muito tempo, deixei o silêncio falar por mim.